A cidade de Antioquia fervilhava com a tensão. A igreja primitiva estava em um ponto de ebulição, com a questão da inclusão dos gentios sem a necessidade de seguir as leis judaicas dividindo os líderes. Paulo, conhecido por sua visão missionária ousada e inclusiva, já enfrentava a resistência de grupos judaizantes. Pedro, que anteriormente havia aceitado os gentios, começava a agir de forma contraditória. Por medo de represálias dos judeus mais conservadores, ele se separava dos gentios, criando uma atmosfera de hipocrisia e divisão. A comunidade observava em silêncio, sentindo o peso da tensão crescente. Paulo, um líder firme e apaixonado, não podia tolerar essa contradição. Movido por um senso de justiça e pelo desejo de proteger o evangelho da liberdade em Cristo, ele decidiu confrontar Pedro. Mesmo sabendo da posição respeitada de Pedro, Paulo estava determinado a defender a verdade. O momento do confronto foi eletrizante. Paulo enfrentou Pedro cara a cara, desafiando-o publicamente. Pedro, inicialmente chocado, sentiu o peso das palavras de Paulo. A comunidade ao redor observava em silêncio, ciente da importância daquele momento para o futuro da igreja. Pedro estava dividido. Ele sentia a pressão dos judeus conservadores, mas também reconhecia a verdade nas palavras de Paulo. Internamente, ele lutava entre agradar os homens e seguir a verdade do Evangelho. O dilema era profundo e doloroso, refletindo a complexidade da situação. Paulo, com voz firme e apaixonada, defendeu a liberdade em Cristo e a igualdade entre judeus e gentios. Ele argumentou que a lei já havia sido cumprida em Jesus e que a fé, não as obras da lei, era o que salvava. Suas palavras ressoaram profundamente na comunidade, desafiando todos a refletirem. Se nós, que somos judeus por nascimento e não há pecadores gentios, sabemos que ninguém é justificado pela observância da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, como podemos impor essa lei aos gentios? Paulo questionou, sua voz ecoando na sala. Pedro, ainda em choque, começou a refletir sobre suas ações. Ele sabia que Paulo estava certo, mas a pressão dos judeus conservadores era intensa. No entanto, a verdade do Evangelho não podia ser comprometida. Pedro sentiu um peso enorme em seus ombros, mas também uma clareza crescente. A comunidade observava atentamente, sentindo a gravidade do momento. A tensão era palpável, mas também havia um senso de esperança. A defesa apaixonada de Paulo pela liberdade em Cristo estava moldando o futuro da igreja, desafiando todos a reconsiderarem suas posições. Pedro finalmente falou, sua voz trêmula mas resoluta. Paulo, você está certo. Não podemos impor a lei aos gentios. A fé em Cristo é suficiente para todos nós. Suas palavras trouxeram um alívio palpável à comunidade, que começou a murmurar em aprovação. O confronto entre Paulo e Pedro se tornou um marco na história da igreja primitiva. A defesa da liberdade em Cristo e a inclusão dos gentios sem a necessidade de seguir as leis judaicas foram reafirmadas, moldando o futuro do cristianismo e sua mensagem de graça. Paulo e Pedro, apesar do confronto, saíram mais fortes. A relação entre eles foi testada, mas também fortalecida. Ambos reconheceram a importância de defender a verdade do Evangelho, mesmo que isso significasse confrontar amigos e líderes respeitados. A igreja primitiva, após esse evento, começou a se unir em torno da mensagem de liberdade e graça. A inclusão dos gentios foi aceita de forma mais ampla, e a divisão causada pelos judaizantes começou a diminuir. A comunidade cristã se fortaleceu. Esse confronto também serviu como um lembrete poderoso de que a verdade do Evangelho deve ser defendida a qualquer custo. Paulo mostrou que a justiça e a liberdade em Cristo são inegociáveis, e que a fé, não as obras da lei, é o que realmente importa. A história do confronto entre Paulo e Pedro em Antioquia continua a ressoar na igreja até hoje. É um testemunho da importância de defender a verdade, mesmo em face da oposição, e de lutar pela inclusão e igualdade de todos os crentes em Cristo.